Nesse vídeo vamos agora aprofundar um pouco mais a noção de direito enquanto conjunto de normas. Nós vimos que a palavra direito ela é ambígua e ela normalmente é utilizada para significar um conjunto de normas que é o objeto de estudo, segundo algumas interpretações e entendimentos, de um tipo de conhecimento que também se chama direito, ou seja, direito enquanto ciência, direito enquanto objeto desta ciência. Neste vídeo nós vamos focar no direito enquanto objeto, direito enquanto conjunto de normas. Normas são, nós já vimos, algo que está relacionado com o sentido de certas palavras. Palavras com as quais as normas não podem se confundir, ou seja, normas não podem ser reduzidas às meras palavras que são utilizadas para expressar essas normas. E é fácil dar uma demonstração muito rápida da diferença, hoje bastante popular, entre o que se chama de norma e texto legal. Imagine, por exemplo, num cartaz, num elevador da Europa, onde consta os seguintes dizeres: Forbidden smoking, vietato fumare, proibido fumar, e um símbolozinho de um cigarrinho com a fumacinha dentro de um círculo e um X. E outras línguas. Neste cartaz, quantas normas estariam sendo expressas aí? É fácil dizer que apenas uma. Embora a mesma norma esteja sendo expressa por diferentes línguas ou expressões linguísticas. Então, se eu pego aqui as palavras do Código Civil e traduzo para o japonês, eu não terei feito com esta tradução um Código Civil japonês, mas o Código Civil em japonês. O Código Civil em japonês, em francês, em alemão e em português é o mesmo Código Civil. Portanto, o Código Civil não se confunde com a língua ou linguagem utilizada para expressá-lo. Esse é um ponto muito fundamental. Agora, nós sabemos, mesmo antes de entrar no curso de Direito, que as normas que integram o direito brasileiro, as normas jurídicas, ou pelo menos a maior parte dessas normas, são normas fruto de um processo. Um processo este que, embora nós não saibamos exatamente como ele é, quais são as suas etapas, e eles podem ser diferentes processos, nós temos todos uma vaga ideia, e hoje bastante triste no aspecto, de que os agentes que participam da culminância deste processo são aquelas pessoas que a gente viu na votação do impeachment domingo passado. Ou seja, os deputados da Câmara Federal, em algum momento de alguns processos que criam normas jurídicas do direito brasileiro, votam. E como produto final deste processo, que tem como último ato a publicação do texto legal no Diário Oficial, e penúltimo ato, em alguns casos, a sanção presidencial, é o que a gente chama de processo legislativo. Portanto, se o direito é norma, o direito também há de ser o processo do qual esta norma emana, já que esta norma é a última, digamos, o resultado, o produto final de um processo.
Se o processo legislativo não é direito, o que ele será? Então, quando se diz que direito é norma, na verdade se está falando em sentido figurado, se está falando de algo muito mais complexo do que nós imaginamos. Se está tomando o todo por uma ínfima parte. Porque norma, certamente, é algo que a nossa concepção de direito intuitiva destaca em primeiro lugar. Mas quando nós passamos a partir da norma, nós chegamos a vários outros fenômenos. O primeiro deles é o conjunto de fenômenos denominado processo legislativo, ou seja, os fenômenos que dão origem à norma. Mas não para aí. Aqui está uma declaração de imposto de renda, ou um recibo da declaração de imposto de renda. Aqui está uma carteira de identidade, é da minha filha mais velha. Eu vou mostrar muito rapidamente a foto, só para ela ficar com ódio de mim, mas é isso mesmo. E aqui está o CPF dela. Todas estas coisas são coisas que só existem porque existem certas normas. Da mesma forma que você só pode falar em full hand, ou pênalti, ou cesta valendo 2 pontos, ou match point, você só pode falar desses fenômenos se antes existirem normas que constituem o jogo de pôquer, respectivamente, o jogo de futebol, o jogo de basquete e o jogo de tênis. Então, para que se possa falar, por exemplo, em imposto de renda, em declaração de imposto de renda, e chamar isso de imposto de renda, é necessário um conjunto de regras ou normas jurídicas. Para que se possa falar em CPF, é necessário um conjunto de regras. Então, existem coisas que existem porque existem normas. Então, normas, além de existirem, elas dão existência a outras coisas. E essas coisas que as normas dão existências, os atos que só são possíveis porque normas existem, não integrariam o direito, tanto quanto aqueles atos que geram ou produzem normas. E aqui nós temos o outro exemplo muito interessante de coisas e normas e atos que só existem por conta de normas. Este é um objeto em extinção. Aqui é o famoso autos de um processo judicial. Os autos físicos. O assim chamado processo físico. Capa, petição, despacho, citação, defesa, blá 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 blá. Muito bem. Tudo isso aqui é feito. Tudo isso aqui, na verdade, são palavras. O que elas expressam são atos, manifestações de vontade. Outra coisa, mais uma vez a distinção entre texto e o seu sentido. Os autos do processo estão para o processo, assim como o livro das normas está para as normas. Então, o direito que começa a ser compreendido como um conjunto de normas, passa agora a ser compreendido como algo muito mais complexo. Um conjunto também de práticas sociais. Práticas que culminam na criação de normas, práticas que se traduzem na utilização de normas, práticas que só são possíveis porque existem normas definindo as condições de possibilidade dessa prática,
e práticas de uso e aplicação dessas normas para fins específicos, como, por exemplo, a solução de certos conflitos, como é o caso de um processo judicial. Então, o direito, enquanto objeto de uma ciência, é algo muito mais complexo do que apenas um conjunto de normas. É um conjunto de normas, mas é também o conjunto de práticas que existem para dar existência a essas normas e por que essas normas existem numa dada comunidade. Direito, portanto, deve ser visto como conjunto de normas, práticas, atos e fatos associados a estas normas.